Com relação à Venezuela, o governo Trump, liderado pelo secretário Rubio, o vice-presidente e toda a equipe de segurança nacional do presidente, está em contato próximo com as autoridades interinas na Venezuela. Obviamente, temos máxima influência sobre as autoridades interinas na Venezuela neste momento, e os Estados Unidos da América, sob este presidente, não vão tolerar isso. Gostaria de acrescentar que a embarcação tinha uma ordem judicial de apreensão. A tripulação está sujeita a processo por violação da lei federal e será trazida aos Estados Unidos para ser processada, se preciso. Vamos esclarecer os fatos. Não existe outro exército no mundo que conseguiria realizar essa operação. Não há outro presidente no mundo ou na história do nosso país que teve a coragem de autorizar uma missão como essa. Olá a todos. Bom dia. Bom dia. Sim, venham todos vocês, por favor. Ótimos funcionários que me acompanharam hoje. Tudo bem. Dr. Carson, suba aqui. Muito obrigado mesmo. Bom dia e feliz ano novo a todos. Que bom te ver. É ótimo estar em uma sala cheia. Sinto muito por manter vocês ocupados durante o recesso. E eu sei que há muitas notícias hoje, tanto aqui quanto ao redor do mundo. Ficarei feliz em responder suas perguntas sobre essas notícias. Mas antes, estou honrada de estar aqui hoje com membros do gabinete do presidente e sua equipe de saúde para fazer um anúncio importante sobre a promessa do presidente de tornar a América saudável novamente, ao iniciarmos o novo ano. Em menos de um ano de mandato, o presidente e sua incrível equipe Maha fizeram avanços reais nesse sentido. Aqui estão apenas algumas das conquistas significativas do Maha até agora. Mais de uma dúzia de fabricantes de alimentos e associações comerciais assumiram compromissos para remover corantes artificiais à base de petróleo de seus produtos. A administração Trump tomou medidas firmes para proibir hospitais de realizarem procedimentos transgêneros perigosos, irreversíveis e que mudam a vida em crianças. A administração Trump anunciou financiamento aos estados pelo Programa de Transformação da Saúde Rural, investimento inédito de $50 bilhões criado sob o projeto de lei One Big Beautiful. A administração Trump também trabalhou com 18 estados para proibir a compra de alimentos não saudáveis com benefícios do SNAP a partir deste ano, e obrigado por liderar esse esforço, secretário Rawlings. O presidente Trump garantiu a precificação de medicamentos pelo critério de nação mais favorecida e fez acordos com grandes empresas farmacêuticas para baixar o preço dos medicamentos prescritos. Esses efeitos estão sendo implementados. Os americanos continuarão a ver o resultado desses acordos que o presidente firmou. E sei que o presidente Trump e esta equipe trabalharam muito para reduzir os custos de medicamentos para os americanos. Na segunda-feira, o CDC atualizou o cronograma de vacinação infantil do ZEUAI, com base no padrão ouro da ciência. Isso permite que pais e médicos tomem as melhores decisões para proteger nossas crianças e restaura a confiança em nosso sistema de saúde pública. E como mãe Maha, sou muito grata por isso, então obrigada, secretário Kennedy. Para avançar nesse progresso, a administração Trump está atualizando padrões e diretrizes federais de nutrição para garantir que os americanos tenham informações precisas, baseadas em ciência e não em interesses especiais ou ideologias partidárias. O presidente Trump encarregou dois dos grandes indivíduos atrás de mim, o secretário da USDA Rawlings e o secretário da HHS Kennedy, de colaborarem neste projeto de vital importância, e hoje eles estão aqui para apresentar oficialmente as diretrizes alimentares para a América de 2025 a 2030. Essas novas diretrizes são baseadas nas pesquisas mais confiáveis e avançadas sobre saúde e nutrição, especialmente no que diz respeito ao papel de nossas dietas na prevalência de doenças crônicas no país. Elas também são diretrizes fáceis de ler e entender, para que todo americano, jovem ou idoso, possa acessar essas informações que literalmente têm o poder de mudar vidas. Mas estas não são apenas diretrizes atualizadas. Elas são a base de todos os programas federais de alimentação em nosso país. Essas novas diretrizes vão atualizar a alimentação servida às crianças americanas em nossas escolas públicas, aos pratos servidos aos nossos grandes homens de farda nas Forças Armadas, aos nossos veteranos e à comida que eles consomem no VA.
E essas novas diretrizes também vão impactar programas nutricionais para os necessitados em nosso país, como o WIC e o Head Start. Infelizmente, por décadas, os recursos federais promoveram alimentos de baixa qualidade e altamente processados, que levam a inúmeros problemas de saúde a longo prazo, o que significa que os americanos ficaram sem dinheiro por causa dessas questões de saúde. Diretrizes alimentares falhas dificultaram a alimentação saudável e as opções de comida para famílias americanas, alimentando a epidemia de doenças crônicas e aumentando os custos de saúde das famílias no país. Essa abordagem fracassada em nosso sistema de saúde pública termina hoje. Quando essas diretrizes forem seguidas, os americanos estarão economizando milhares de dólares. Se quisermos ajudar a reduzir os custos de saúde em nosso país, precisamos nos tornar um país mais saudável. De acordo com o CEA, a má alimentação é a principal causa da obesidade, que representa 400 bilhões de dólares em gastos médicos a cada ano. Uma América mais saudável levará a uma América mais acessível. As novas diretrizes alimentares do governo Trump garantirão que recursos federais sejam destinados a alimentos de verdade para melhorar a saúde pública e economizar o dinheiro do povo americano ao longo de suas vidas. Vou passar a palavra ao secretário Kennedy. As pessoas atrás de mim comentarão e depois abriremos para perguntas com os oficiais presentes sobre este tema. Eles sairão porque todos são ocupados e então abrirei para perguntas com vocês sobre outras notícias do mundo. Obrigado. Vamos começar com o secretário Kennedy. Agradecido. Obrigado. Hoje marca uma mudança decisiva na política federal de nutrição, possibilitada pela liderança do presidente Trump e pelo trabalho das mães do Mama e dos defensores da saúde pública que exigiram reformas. Hoje, de acordo com a orientação do presidente Trump, Rook e eu, será lançada a diretriz alimentar para os americanos de 2025 a 2030, a mais importante reformulação da política federal de nutrição. Essas diretrizes substituem suposições movidas por interesses corporativos por objetivos de bom senso e integridade científica. As novas diretrizes vão revolucionar a cultura alimentar do país e tornar a América saudável novamente. Por décadas, os americanos têm ficado mais doentes, enquanto os custos de saúde aumentaram. A razão é clara. A dura verdade é que nosso governo tem mentido para nós para proteger o lucro das corporações, dizendo que essas substâncias parecidas com alimentos eram benéficas para a saúde pública. A política federal promoveu e subsidiou alimentos ultraprocessados e carboidratos refinados, ignorando as consequências desastrosas. Hoje, as mentiras acabam. As novas diretrizes reconhecem que alimentos integrais e nutritivos são o caminho mais eficaz para melhorar a saúde e reduzir custos. Proteínas e gorduras saudáveis são essenciais e foram injustamente desencorajadas nas diretrizes anteriores. Estamos encerrando a guerra contra as gorduras saturadas. Dietas ricas em vegetais e frutas reduzem doenças de forma mais eficaz do que muitos medicamentos. Todos os grãos superam os carboidratos refinados. Açúcares adicionados, especialmente bebidas adoçadas, impulsionam doenças metabólicas. E hoje nosso governo declara guerra ao açúcar. Alimentos processados, cheios de aditivos, açúcar e sal em excesso prejudicam a saúde e devem ser evitados. Como secretário de Saúde e Serviços Humanos, minha mensagem é clara. Comer comida de verdade. Nada é mais importante para os resultados na área da saúde, a produtividade econômica, a prontidão militar e a estabilidade fiscal. Diretrizes alimentares orientam dezenas de programas federais de alimentação, incluindo o Head Start. Essas normas afetam 45 milhões de merendas escolares diárias, refeições para 1,3 milhão de militares da ativa e alimentos servidos a 9 milhões de veteranos em hospitais da administração de veteranos. Hoje começa o trabalho de alinhar esses programas com alimentos acessíveis, integrais e nutritivos. A implementação exige coordenação em todo o governo. Estou trabalhando com muitos dos meus colegas secretários de gabinete para entregar resultados. Quero agradecer ao Bob Mukamala. Muito obrigado. Ao presidente da Associação Médica Americana por se comprometer a mobilizar a comunidade médica em torno da nutrição. E também agradeço à Academia Americana de Pediatria por participar desse esforço. Muito
Também estou ansioso para trabalhar em colaboração com o Dr. Jay Bhattacharya e o Dr. Marty Makary para financiar e priorizar pesquisas rigorosas e detalhadas em nutrição no NIA e na FDA. As consequências disso são claramente mensuráveis e graves. Uma análise da Johns Hopkins estima que 48% de cada dólar pago em impostos federais atualmente vai para a área da saúde. O CDC informa que 90% dos gastos totais com saúde são destinados ao tratamento de doenças crônicas de longo prazo. Isso significa que 40% ou 40 centavos de cada dólar que os contribuintes pagam neste país estão sendo usados para tratar doenças que poderiam ser evitadas com alimentação adequada. Os Estados Unidos têm a maior taxa de obesidade e diabetes tipo 2 do mundo desenvolvido. Gastamos 3 vezes mais por pessoa do que a União Europeia em saúde, mas nossa expectativa de vida é 5 anos menor, em grande parte devido a doenças crônicas relacionadas à alimentação. Nossa taxa de obesidade infantil é 5 vezes maior do que a de países como a França. 1/3 dos adolescentes americanos têm pré-diabetes. Mais de 35% estão acima do peso ou são obesos. E 20% dos jovens adultos têm doença hepática gordurosa não alcoólica. 77% dos americanos em idade militar são inelegíveis para o serviço militar em razão de condições relacionadas à alimentação. Se um adversário estrangeiro quisesse destruir a saúde das nossas crianças, paralisar a economia e enfraquecer nossa segurança nacional, não haveria estratégia melhor do que nos viciar em ultraprocessados. É chocante que o próprio governo tenha ajudado a impulsionar essas mudanças catastróficas na nossa alimentação. O dano é real, é evitável, e o presidente Trump ordenou que isso acabe. Se os Estados Unidos reduzissem a obesidade, o diabetes tipo 2, as doenças cardíacas e o Alzheimer aos níveis do Japão, nós economizaríamos aproximadamente 600 bilhões de dólares por ano, cerca de 50% do déficit projetado de longo prazo do Medicare, ou 5 mil dólares por família anualmente. A política atual piora o problema. 42 milhões de americanos dependem do SNAP, onde compras comuns incluem bebidas açucaradas, doces e salgadinhos. 78% dos beneficiários do SNAP estão inscritos no Medicaid e 90% dos gastos do Medicaid vão para doenças crônicas. Esses incentivos aumentam os custos com saúde e prejudicam a saúde. Isso precisa mudar. Um novo modelo se concentra em proteínas e gorduras saudáveis, vegetais, frutas e grãos integrais. E você pode ver a pirâmide alimentar aqui. Está de cabeça para baixo, muitos vão dizer. Mas, na verdade, estava assim antes, e só o colocamos na posição certa. Pela primeira vez, as diretrizes alimentares abordam alimentos ultraprocessados e estabelecem limites para o açúcar nas compras federais, promovendo uma redução do açúcar adicionado nas refeições escolares. Agradeço ao presidente Trump por sua liderança e aos parceiros comprometidos em garantir que recursos federais para a alimentação promovam melhor saúde. E quero apresentar minha parceira, minha querida amiga, Brooke Rollins, que é uma profissional e colaboradora extraordinária nisso. Obrigada. Bom dia a todos. Feliz Ano Novo. É uma honra estar aqui. Acho que esta é a primeira coletiva de imprensa da Caroline desde que voltou e que ótima maneira de começar o novo ano 2026. Quero agradecer ao secretário Kennedy. Seu compromisso com o bem-estar dos americanos é uma verdadeira bênção para esta nação. Estamos trabalhando nessas novas diretrizes alimentares praticamente desde o primeiro dia. Bob e eu fomos eleitos no mesmo dia e empossados no mesmo dia, então acho que a parceria desde o primeiro minuto tem sido real e extraordinária. Como o secretário Kennedy mencionou, os Estados Unidos estão no meio da pior crise de saúde crônica da história do nosso país. Mais de 40% dos cerca de 73 milhões de crianças nos Estados Unidos têm ao menos uma condição crônica de saúde. E quase 90% dos gastos com saúde vão para o tratamento de pessoas com doenças crônicas. O secretário Kennedy mencionou isso, mas é realmente importante continuar enfatizando esse fato. Essa crise é inaceitável.
Ela impede que os americanos vivam vidas saudáveis e felizes. E por décadas, sob governos tanto republicanos quanto democratas, os incentivos federais promoveram alimentos de baixa qualidade, altamente processados, e intervenções farmacêuticas em vez de prevenção. Como resultado, alimentos integrais ricos em nutrientes, cultivados por agricultores e pecuaristas americanos, têm sido cada vez mais substituídos. A administração Trump está plenamente ciente desse perigo e hoje este anúncio representa um grande passo para fazer algo a respeito. Felizmente, a solução é simples e deveria ser clara: comer comida de verdade. Essa é a principal mensagem das novas diretrizes alimentares para americanos de 2025 a 2030, que incentivam famílias e escolas a priorizar alimentos integrais e nutritivos. Isso significa mais proteína, laticínios, gorduras saudáveis, grãos integrais, frutas e vegetais, sejam frescos, congelados, enlatados ou secos. Finalmente estamos colocando a comida de verdade de volta no centro da dieta americana. Comida de verdade que nutre o corpo, restaura a saúde, fornece energia e constrói força. Essa mudança também valoriza o suprimento abundante, acessível e saudável de alimentos já disponível graças aos incríveis agricultores e pecuaristas dos Estados Unidos. Ao produzir leite, criar gado e cultivar frutas, vegetais e grãos saudáveis, eles detêm a chave para resolver nossa crise nacional de saúde. E o presidente Trump está mobilizando o governo para garantir que famílias em todos os Estados Unidos tenham maior acesso a esses alimentos saudáveis. Nos últimos 12 meses, a inflação desacelerou e os salários aumentaram pela primeira vez em 5 anos. Sob a liderança do presidente Trump, os preços dos itens básicos do dia a dia estão caindo e mais ajuda está a caminho. Dados recentes mostram que frutas, vegetais, laticínios e proteínas, incluindo ovos, carne suína e carne moída, estão se tornando ainda mais acessíveis a cada dia para o nosso povo americano. As famílias americanas desfrutam dos alimentos mais acessíveis e abundantes do mundo, e o anúncio de hoje só reforça essa realidade. Uma refeição saudável está ao alcance de todas as famílias americanas. Essas novas diretrizes alimentares são uma estrutura que deve ser personalizada para atender às necessidades, preferências e situação financeira de todas as famílias americanas. Por exemplo, uma refeição que inclua itens como carne de porco, ovos, leite integral, queijo, tomates, outras frutas e vegetais frescos e congelados, pão integral e tortilha de milho pode custar hoje em torno de $3. $3. Em breve, o USDA vai finalizar nossos padrões de abastecimento, o que significa que estabelecimentos nos Estados Unidos que aceitam o benefício SNAP e o que eles precisam oferecer para aceitar esse benefício são quase 250 mil varejistas em todo o país. Logo, vamos finalizar essa regra, que exigirá que todos os 250 mil varejistas dos Estados Unidos dobrem o tipo de alimentos básicos que oferecem para famílias que recebem o SNAP. Isso significa que opções mais saudáveis estarão ao alcance de todas as famílias americanas, independentemente das circunstâncias, em níveis nunca antes vistos em nosso país. Essas diretrizes alimentares são fundamentais para muitos programas do USDA, e sua introdução marca o primeiro passo para conectar as escolas e as mesas de jantar dos Estados Unidos ao melhor da agricultura americana. Não se enganem. Sob a liderança do presidente Trump, estamos restaurando o bom senso, a integridade científica e a responsabilidade nas políticas federais de alimentação e saúde. As novas diretrizes visam colocar o bem-estar dos americanos em primeiro lugar, exatamente onde deveria ter sido assim desde o começo. Esta é a base que fará a América saudável novamente, não apenas para nós que estamos vivos hoje, mas para nossos filhos, nossos netos e para aqueles que virão depois. Quero encerrar dizendo que Deus abençoe as famílias americanas, que Deus abençoe o fazendeiro e o pecuarista americano e que Deus abençoe a América. Que honra agora apresentar outro grande parceiro neste trabalho incrível, que é o Dr. Mehmet Oz. Obrigado. Parabéns, secretário Rawlings, secretário Kennedy. E quero expressar minha gratidão pelo que o presidente fez, de modo geral, para aumentar a acessibilidade dos cuidados de saúde. A maior conquista para o sistema de saúde, a redução dos preços no ano passado, foi a política de preços de medicamentos da nação mais favorecida que Caroline mencionou. Essas medidas são eficazes para reduzir o custo, como o presidente chama de injeção para emagrecer, o Ozempic, medicamentos da categoria GLP-1,
Reduzimos muito esses custos, mas a melhor forma de economizar com medicamentos na América é não precisar deles. O que vocês ouvem hoje sobre mudanças nas diretrizes alimentares será eficaz para diminuir a necessidade de remédios para emagrecer e também evitar a compra de medicamentos caros para problemas autoimunes. Há evidências de que a comida atua como remédio para várias condições, incluindo saúde mental, Alzheimer, depressão e o modo como crianças aprendem. A questão é, o que isso significa financeiramente em dólares e centavos? E pedi para o grupo do CMS rodar alguns números para tentar dar a vocês avaliações concretas de quanto isso vai reduzir os gastos que o contribuinte federal precisa fazer com o Medicare e o Medicaid. Hoje estou mais otimista do que nunca de que podemos enfrentar a questão crítica do aumento dos custos de saúde nos Estados Unidos por causa de movimentos como este. Atualmente, os gastos com saúde nos US aumentam quase o dobro do PIB. Vamos corrigir isso tornando a América mais saudável, pois não se pode ser uma nação rica sem ser saudável. 2 números para lembrar. O primeiro é 30 bilhões. Por quê? 30% dos custos com saúde são diretamente atribuíveis à obesidade. Não falo das despesas indiretas que existem, mas sendo conservador, 30% são atribuídos diretamente à obesidade. Isso soma cerca de 300 bilhões de dólares por ano só para o Medicare. Se conseguíssemos reduzir a obesidade em 10%, o que é uma suposição incrivelmente conservadora e justificável, comprovada por experimentos e ensaios dietéticos baseados em evidências, só isso já representaria uma redução de 30 bilhões de dólares em despesas do Medicare. Isso também está obviamente correlacionado com a redução dos gastos do Medicaid. No Medicaid, a oportunidade é diferente, porque lá educamos as crianças. 53% das crianças nos LSUA têm Medicaid ou CHIP, e temos programas para ensinar crianças e pais o que e como comer, seguindo diretrizes. O secretário da Câmara e o secretário Kennedy, junto com suas equipes, colocaram isso em prática. Isso vai mudar a história natural de como as crianças podem participar da vida. Mas deixe-me te dar um último número. Se conseguirmos fazer com que o americano médio, que hoje se aposenta em média aos 61 anos, trabalhe apenas mais um ano. Porque eles se sentem tão vitais, tão fortes, tão otimistas em relação ao futuro, porque estão alimentando seus corpos com nutrientes essenciais. Com sua alta produtividade, aumentaremos o PIB total do nosso país em trilhões de dólares. Assim, vamos reduzir os gastos com saúde. Ao mesmo tempo, damos um novo impulso à economia dos Iowa, com trilhões de dólares gerados pela produtividade dos trabalhadores americanos. Que Deus abençoe vocês pela viabilidade do DGA, tornando-o o melhor investimento nas comunidades. Marty McCary é um dos meus amigos mais próximos, um líder poderoso da FDA, que deu passos firmes na jornada e tem mais saber. Obrigado. Obrigado, Dr. Oz. Hoje marca o início do fim de uma era de dogmas médicos sobre nutrição. Durante décadas, fomos alimentados com uma pirâmide alimentar distorcida que teve um foco míope em demonizar as gorduras saturadas naturais e saudáveis, dizendo para não comermos ovos e bife e ignorando um enorme ponto cego. Carboidratos refinados, açúcares adicionados, alimentos ultraprocessados. Este estudo publicado no JAMA agora mostra que de 60% a 70% das crianças estão obtendo suas calorias de alimentos ultraprocessados. Isso é uma epidemia. Agora temos uma geração de crianças viciadas em carboidratos refinados com baixo consumo de proteína. Elas estão literalmente com balanço negativo de nitrogênio, porque usamos estudos antigos e falhos que utilizavam o nitrogênio urinário para estimar o metabolismo proteico corporal, e eles erraram feio. As diretrizes antigas tinham uma recomendação de proteína tão baixa que agora estamos aumentando isso em 50% a 100%. Crianças precisam de proteína. As antigas diretrizes de proteína eram para prevenir a fome e a desnutrição. Essas novas diretrizes de proteína são feitas para que as crianças americanas prosperem e são baseadas em ciência, não em dogmas. Agora, 40% das nossas crianças têm alguma doença crônica. Não é culpa delas. Isso é resultado de conselhos ruins do governo e de um sistema médico que, por décadas, propagou pesquisas baseadas em um modelo falho dos anos 1960. Hoje estamos esclarecendo os fatos. Isso não é um problema de força de vontade das crianças do nosso país. Isso é algo que os adultos fizeram com as crianças, e nós vamos consertar. Então, como o Dr. Oz disse, a melhor maneira de reduzir o preço dos medicamentos é as pessoas pararem de tomar remédios de que não precisam.
Finalmente, vamos abordar as causas raízes do nosso sistema de saúde falido: resistência à insulina e inflamação corporal, agravadas pela dieta pobre em proteínas e micronutrientes, rica em carboidratos refinados, ultraprocessados, a qual as crianças estão viciadas hoje. Em nome da Agência de Alimentos e Medicamentos, temos orgulho de fazer parte disso e estamos gratos por contribuir com esse trabalho. Obrigado, secretário Rawlings. Obrigado, Caio Diamantes, o melhor vice-comissário para alimentos que a FDA já teve. Este é realmente um dia histórico na América. Obrigada, Caroline. Muito obrigado. Espero que após esta apresentação, todos se sintam inspirados a comer salada no almoço. Se alguém tiver perguntas sobre o assunto, vamos responder e depois entrar no tema. Começaremos com o novo assento de imprensa se tiver perguntas sobre este tema hoje. Jaime Franklin, ela vem do The Conservator. Por que você não começa? Sim. Primeiramente, Caroline, parabéns pela sua gravidez. Estamos felizes por você. Obrigada. Mães Marra de todo o país estão animadas com o que esta administração está fazendo para tornar nossos filhos saudáveis novamente. Mas, sabe, realmente temos preocupações com esses estados azuis que estão resistindo a muitos dos avanços que estamos fazendo como administração. Estamos animadas que vocês revisaram e simplificaram o cronograma de vacinação. No entanto, vemos que estados azuis, por exemplo, não cobrando impostos sobre gorjetas ou horas extras, ou resistindo à imigração, ainda impedem o progresso. Qual tem sido a resposta desses estados? Como mães Marra matriculando nossos filhos, isso é uma grande questão. Celebramos o que vocês fazem, mas queremos que isso também aconteça nos estados azuis. Quer dizer, minha esperança é que nós só divulgamos isso 2 dias antes, me desculpe. O pato também é rico em proteínas. Essa é uma questão interessante. Pato é uma delícia, pessoal. Nós apenas lançamos o cronograma de vacinação há 2 dias. O calendário de vacinação não inclui nada obrigatório. Todo mundo sempre prometi que não iria tirar as vacinas das pessoas. As pessoas que quiserem tomar vacinas, todos que quiserem, podem receber todas as vacinas que estavam no antigo calendário. Tudo será pago pelo programa Vacinas para Crianças ou pelo seguro, do mesmo jeito que antes. Nós divulgamos diretrizes que consideramos ideais para a saúde pública. São as mesmas vacinas essenciais e fundamentais exigidas pela comunidade europeia. E todos esses países têm resultados de saúde muito melhores do que os nossos. E elas são baseadas na melhor ciência deles e também na convicção de que, quando se coloca vacinas demais no programa, isso, na verdade, reduz a adesão. Isso reduz significativamente a adesão. E por isso queremos maximizar a adesão às vacinas, garantindo que os americanos estejam informados. Estamos fazendo recomendações baseadas na ciência, que são de bom senso, fundamentadas na ciência. E neste momento, essa é a melhor ciência que temos. E, novamente, existem 3 categorias de vacinas. Uma é o esquema básico, que se assemelha ao dos países europeus. A segunda é para pessoas que têm vulnerabilidades ou alto risco, e isso não muda em nada. E então a terceira é a decisão compartilhada, ou seja, qualquer vacina que estava no antigo cronograma, você pode continuar tomando. As pessoas farão suas próprias escolhas, é disso que se trata a democracia. Pedi permissão à chefe Caroline para comentar porque acho que é importante. Aliás, Jamie, você é uma super estrela. É divertido ver você nesse papel, Jamie Franklin. A questão dos estados azuis é muito importante. Para nós que lideramos agências com esses programas, já conversei com muitos sobre como 22 estados azuis não fornecem dados do SNAP. Isso dificulta garantir que quem realmente precisa esteja recebendo os programas. Todos têm escrito sobre Minnesota. A Califórnia é a próxima e estamos analisando Nova York e outros estados. A quantidade de fraude em todos esses programas é impressionante. O desafio é desde o Medicaid, etc. Eu sei, Dr. Oz, você tem falado muito sobre isso. É um problema significativo. E penso, quem realmente é prejudicado nessa conversa? Quando esses estados azuis não colaboram conosco para tentar isso, certo, dizemos estados azuis e vermelhos, mas nesses estados há todos os tipos de cidadãos nossos.
E não são todos democratas ou republicanos. Fizemos pesquisa recente mostrando que cerca de 85% dos americanos acreditam que os estados devem compartilhar dados sobre o SNAP. Assim, podemos identificar onde está a fraude e garantir que esses programas vão para onde precisam. Portanto, meu pedido a esses estados azuis e governadores: colaborem conosco. Vamos descobrir como fazer isso melhor. Vamos garantir que seja o calendário de vacinação, o SNAP, o Medicaid ou a assistência infantil, estamos protegendo cada centavo do contribuinte e também garantindo que os mais vulneráveis da sociedade recebam os programas de que precisam, em vez daqueles que A, nem deveriam estar aqui, ou B, estão burlando o sistema. Obrigada, Caroline. Uma mudança foi sobre o álcool, secretário Kennedy. Você é o Dr. Oz. Você pode explicar a ciência por trás de a nova linguagem que não diz mais que 2 bebidas para homens e 1 para mulheres por dia é saudável? É um eufemismo. E se a indústria influenciou a linguagem da moderação, em vez de simplesmente dizer que álcool não é saudável e que não se deve bebê-lo? O álcool é um lubrificante social que aproxima as pessoas. No melhor cenário, acho que você não deveria beber, mas ele permite que as pessoas tenham uma desculpa para se conectar e socializar. E provavelmente não há nada mais saudável do que se divertir com amigos de forma segura. Nas zonas azuis, onde as pessoas vivem mais, o álcool às vezes faz parte da dieta. Novamente, pequenas quantidades tomadas com moderação e em ocasiões festivas. O álcool está incluído nessas diretrizes alimentares, mas não se deve consumi-lo no café da manhã, certo? Isso deveria ser algo feito, uma pequena quantidade com, de preferência, algum tipo de evento que inclua álcool. Bem, mas a tendência de abandonar a prática de 2 copos de cerveja e 1 de vinho nunca teve dados sólidos comprovando essa quantidade de álcool. Esses dados raramente foram confundidos com dados mais amplos sobre conectividade social. Tome mais alguns. John? Muito obrigada, Caroline. Secretária Hollins, estou curiosa sobre essas diretrizes que não são obrigatórias, mas sim recomendações. Quais são os efeitos práticos dessas diretrizes nas escolas públicas em todo o país? Bem, hoje começa o... Obrigado, John. Que bom te ver. Hoje começa o primeiro dia de uma recalibração das regras, seja sobre as merendas escolares, o programa SNAP, os veteranos mencionados ou o sistema prisional. Agora, iniciamos o processo de implementar e redigir as regras para refletir o que essas novas diretrizes alimentares para os americanos realmente fazem com o nosso sistema alimentar. Então, ainda há muito trabalho importante a ser feito. Nada muda da noite para o dia, mas, como já provamos, esta administração age rápido em todas as frentes, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, vocês logo verão mudanças reais. Como todos sabem, para muitos dos mais vulneráveis e marginalizados em nossas comunidades, a merenda escolar geralmente costuma ser, sem dúvida, o melhor lugar para que nossas crianças possam receber a refeição mais saudável possível. Espero que com as mudanças no SNAP e nos padrões de abastecimento, isso também comece a mudar. Mas, do meu ponto de vista, o mais importante agora é avançar nas merendas escolares e garantir a quantidade certa e alimentos mais nutritivos nas escolas. Obrigado. Você também mencionou, secretário Hollins, o custo quanto a esses comentários um pouco mais cedo. Comer de forma mais saudável é mais econômico, é mais barato do que, você sabe, simplesmente ter uma dieta de alimentos processados. Eu tinha um gráfico inteiro para mostrar a vocês, mas infelizmente deixei lá atrás. Então, sim, de fato, comer de forma saudável, na maioria dos casos, nós temos 100 simulações, é na verdade menos caro. O desafio está no acesso a esses alimentos saudáveis, especialmente em partes dos Estados Unidos onde eles vivem em desertos alimentares. Eles não têm um Heb, Kroger ou Central Market. São redes de supermercados do Texas, valendo para lojas nacionais. Logo, padrões de abastecimento no SNAP são tão importantes. Então, se você tem uma família em situação econômica difícil e o único lugar onde conseguem comida é no 7-Eleven, temos uma prioridade importante de política pública a longo prazo, que é levar supermercados para essas comunidades de menor margem. Mas, por enquanto, exigir que esses varejistas, esses 250 mil varejistas em todos os Estados Unidos, dobrem o estoque de alimentos mais saudáveis, permitirá que levemos imediatamente esses alimentos melhores para todas as comunidades, especialmente as mais vulneráveis. Obrigado, John. Eu só acrescentar algo a isso. Brooke e eu estamos trabalhando em um programa
A prioridade no momento é a acessibilidade. Precisamos tornar fácil o acesso a alimentos saudáveis para todos os americanos. Acreditamos ser possível. Alimentos acessíveis devem estar ao alcance de todas as famílias americanas. Estamos trabalhando em um programa de educação e informação que permitirá que famílias americanas de todo o país acessem nosso site e encontrem os alimentos mais saudáveis pelo menor custo para elas. Eu também gostaria de acrescentar o seguinte: a ideia de que uma refeição barata, feita de alimentos processados, é realmente barata é uma ilusão. Porque você sim vai pagar por isso depois. Você vai pagar por isso com diabetes, com obesidade, com doenças. E se você internalizar esse custo da refeição, ele representará uma fração ínfima do custo a longo prazo de se alimentar mal. Bem, Mais uma foto com um blazer branco. Caroline Kennedy, você citou gorduras saudáveis e o fim da guerra contra as gorduras saturadas. Pode esclarecer qual a quantidade de gorduras saturadas que americanos devem consumir? deixe o Marty cuidar disso. Já que ele pode fazer isso. No dogma dos anos 60, Eisenhower infartou e Ansel Keys culpou a gordura saturada. Isso nunca foi comprovado. E então, pesquisas falhas acabaram se tornando dogma ao longo dos anos, e com o passar dos anos a conversa foi deixada de lado. Nessa nova orientação, estamos dizendo aos jovens, crianças, escolas, que não é preciso ter medo de gordura e laticínios. Você não precisa empurrar leite desnatado para as crianças. Estamos mantendo a orientação de que 10% das calorias podem ser de gordura saturada. A verdadeira questão é a proteína. Cerca de 60% a 70% das calorias das crianças nos EUA hoje são alimentos ultraprocessados. Estes pontos cegos agora recebem nossa atenção. Esperamos diálogos nos conselhos escolares de todo o país. Igreja, sinagoga, casa de oração, cada lar na América terá essas conversas. Precisamos falar sobre merenda escolar, não só colocar crianças de 6 anos no Ozempic. É verdade. Comida pode ser curativa. Precisamos falar sobre o microbioma e fibras, grãos integrais e o solo de onde vem o alimento, águas limpas e técnicas de cultivo. Esse é o foco desta orientação. Obrigado. Ótimo. Vocês podem estar se perguntando por que o Dr. Carson está aqui. Ele é Conselheiro Nacional de Nutrição, com o secretário Kennedy, e foi importante nesse esforço. Quero agradecer muito ao Dr. Carson por estar aqui hoje e a todos vocês por estarem aqui. Todos vocês são ocupados e têm perguntas sobre outros assuntos além da dieta. Então, vou começar a trabalhar e agradeço por terem vindo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Caroline. Rachel, por que você não começa? Obrigada, Caroline. O presidente afirma que agora está no comando da Venezuela. Mas Delcy Rodrigues disse que o governo venezuelano governa o país, ninguém mais, dizendo: não há agente externo governando a Venezuela. Então, qual é a verdade? Deixe-me ser clara. É a primeira vez que falo sobre a Venezuela deste púlpito desde que voltei e desde a operação militar histórica e bem-sucedida, uma operação conduzida por nossas Forças Armadas dos Estados Unidos, que todos vocês viram e o mundo testemunhou na semana passada. A habilidade e força das Forças Armadas dos Estados Unidos e do nosso país, sob a liderança deste presidente, estão expostas para o mundo. Vamos esclarecer os fatos. Não existe outro exército no mundo que conseguiria realizar essa operação. Não há outro presidente no mundo ou na história do nosso país que teve a coragem de autorizar uma missão como essa. E acho que o mundo percebeu que a América está realmente de volta. Com relação à Venezuela, o governo Trump, liderado pelo secretário Rubio, o vice-presidente e toda a equipe de segurança nacional do presidente, está em contato próximo com as autoridades interinas na Venezuela. Obviamente, temos máxima influência sobre as autoridades interinas na Venezuela neste momento, e o presidente deixou muito claro que este é um país dentro dos Estados Unidos, no hemisfério ocidental, próximo aos Estados Unidos, que não vai mais enviar drogas ilegais para os Estados Unidos da América, não vai mais enviar e traficar pessoas ilegalmente e cartéis criminosos para matar cidadãos americanos como fizeram no passado. O presidente está implementando totalmente sua agenda de política externa de paz através da força. Então, continuamos em estreita coordenação com as autoridades interinas, as decisões deles.
vão continuar sendo ditadas pelos Estados Unidos da América. Só mais uma pergunta. Quando você fala sobre essa influência, o governo venezuelano se comprometeu a entregar seu petróleo aos Estados Unidos indefinidamente. Se não fizerem... Como você viu o presidente anunciar ontem à noite, este foi um acordo feito pelo presidente e sua equipe com as autoridades interinas venezuelanas. Isso beneficiará tanto americanos quanto venezuelanos. O secretário Wright e o Departamento de Energia estão trabalhando com as autoridades interinas e a indústria privada de petróleo para executar esse acordo histórico de energia. Isso não é só bom para os Estados Unidos, mas também vai revitalizar a prosperidade e estabilidade dos Estados Unidos e da Venezuela. Dando sequência à questão do petróleo, de 30 a 50 milhões de barris de petróleo, como exatamente isso vai funcionar? Você está importando da Venezuela para os Estados Unidos? Sim, é exatamente isso. Então, como você sabe, Ed, como o presidente anunciou ontem à noite, esse era o petróleo sancionado parado em barris e navios devido à quarentena dos Estados Unidos. As autoridades interinas concordaram em liberar esse petróleo para os Estados Unidos, então ele chegará aqui em breve. O governo do Zeciário começou a vender petróleo bruto venezuelano no mercado global em benefício do Zeciário, envolvendo principais comerciantes de commodities e bancos-chave para executar e apoiar financeiramente essas vendas. Todos os rendimentos da venda do petróleo venezuelano e seus produtos serão liquidados em contas controladas pelo Zeciário, em bancos reconhecidos globalmente para garantir legitimidade e integridade da distribuição final. Esses fundos serão então distribuídos para beneficiar o povo americano e venezuelano a critério do governo do Zebrak-Noé. Parece que isso exige muito envolvimento do setor privado e acordo da indústria do petróleo e do setor bancário. Você já tem isso? Há muito envolvimento do setor privado acontecendo neste momento. Como você sabe, o secretário Wright, nosso secretário de Energia, está hoje na Flórida se reunindo com executivos do setor de petróleo. Como já confirmamos, eles também estarão na Casa Branca no fim da semana. Eles estão ansiosos para investir. Eles estão muito interessados nessas oportunidades. E o secretário Wright é um cara muito bem informado quando o assunto é petróleo e energia, e ele é o homem perfeito para o cargo. Outro quarto do mundo. Agora, por gentileza, vá em frente. Então, para continuar sobre o petróleo, 30 a 50 milhões de barris é uma vantagem inicial. Depois disso, o que acontece? Não vou antecipar os planos que o presidente e sua equipe discutem com as autoridades interinas, mas fique tranquilo, há um plano a longo prazo aqui. O secretário Rubio e a equipe trabalham nisso, e esta é a primeira ação que vocês veem. Ed. Obrigada, Joanne. Então, para convencer companhias petrolíferas a investir bilhões na Venezuela, como os EUA vão agir, garantir que os trabalhadores estarão seguros na Venezuela, pode haver envolvimento de tropas. Neste momento, como você sabe, não há tropas em solo venezuelano. O presidente reserva o direito de usar as Forças Armadas dos Estados Unidos se necessário. Não é algo que ele queira fazer. A diplomacia é a primeira opção. Ele tentou isso com o Nicolás Maduro, mas infelizmente ele era um ditador ilegítimo e uma pessoa sem seriedade. E então o presidente Trump autorizou essa operação policial e agora Nicolás Maduro está sentado em uma cela de prisão em Nova York. Portanto, certamente o presidente fará o que for do melhor interesse do povo americano, e isso inclui também os trabalhadores do nosso setor de energia e petróleo. Na reunião de amanhã, qual mensagem o presidente passará aos executivos do setor de petróleo e o que espera ouvir? Bem, a reunião é na sexta-feira e é uma reunião para discutir a imensa oportunidade para essas empresas petrolíferas neste momento. Steven? Great. Caroline, parabéns novamente. Obrigado. A revista The New Yorker publicou ontem uma matéria sobre o vice-presidente e questionou sua, cito, notável ausência em relação à Venezuela, e o subtítulo perguntava: a exclusão do vice-presidente da operação na Venezuela foi uma expressão de sua ideologia anti-intervencionista ou um cálculo político? Você poderia comentar sobre o papel do vice-presidente na política para a Venezuela? Eu vi essa reportagem na The New Yorker e, para ser sincero, dei risada porque está muito claro que é uma matéria falsa, tentando semear desconfiança e divisão entre o presidente e sua equipe. Deixe-me ser muito claro. O vice-presidente esteve envolvido em toda a formulação de políticas. Ele é o braço direito do presidente em todas as questões de política, incluindo a política para a Venezuela. Ele, obviamente, foi informado e esteve profundamente envolvido nesta operação desde o início e esteve presente na noite da operação por meio de comunicação segura em um local diferente para não comprometer o sigilo operacional desta missão, que era tão incrivelmente importante para garantir que esta missão pudesse ser realizada com sucesso sem colocar nossas tropas em perigo. Caroline? Claro.
Os EUA apreenderam um navio-tanque recentemente. A Rússia pediu especificamente aos Estados Unidos para não apreenderem esse navio-tanque. Essa ação não corre o risco de provocar um conflito maior com a Rússia? Acredito que você se refere ao navio-tanque Bella One, apreendido esta manhã. O Departamento de Justiça e o de Segurança Interna, com o Departamento de Guerra, anunciaram a apreensão por violações das sanções dos EU. Eu já falei sobre a aplicação da nossa política de sanções aqui no púlpito antes do ano novo, e esta administração vai aplicar integralmente a política de sanções dos Estados Unidos. O navio foi apreendido esta manhã no Atlântico Norte, de acordo com um mandado emitido por um tribunal federal dos EUA após ter sido rastreado. Bem, este era um navio da frota paralela venezuelana que transportava petróleo sujeito a sanções, e os Estados Unidos da América, sob este presidente, não vão tolerar isso. Gostaria de acrescentar que a embarcação tinha uma ordem judicial de apreensão. A tripulação está sujeita a processo por violação da lei federal e será trazida aos Estados Unidos para ser processada, se preciso. Caroline, feliz ano novo para você. Obrigada. Gostaria de conversar sobre algumas coisas. A primeira pergunta é sobre o povo venezuelano. Como você sabe, há cerca de 8 milhões de venezuelanos aqui, alguns comemorando nas ruas. Há venezuelanos no local que estão preocupados com sua segurança. O que o governo Trump está fazendo para realmente ajudar o povo da Venezuela a entender que eles estarão seguros durante essa transição? Acho que o fato de este presidente realmente ter cumprido a antiga promessa dos Estados Unidos da América, né, uma promessa bipartidária, de derrubar o regime ilegítimo de R. Maduro, deve dar segurança ao povo venezuelano e também aos venezuelano-americanos que fugiram desse regime comunista em busca de uma vida melhor aqui, mostrando que este é um presidente que leva a sério a derrubada de regimes ilegítimos e a segurança dos Estados Unidos da América, incluindo o povo venezuelano-americano. E eu só acrescentaria que isso é algo sobre o qual não apenas os republicanos e o presidente Trump têm falado há muito tempo, mas também é algo que os democratas têm defendido. Em 2020, Chuck Schumer disse que na época o presidente Trump não havia colocado fim ao regime de Maduro, que o regime de Maduro estava mais forte e mais enraizado naquele momento do que quando o presidente começou. Agora você ouve Chuck Schumer dizendo: isso é imprudente, o povo americano e o povo venezuelano deveriam ter medo. Mas isso é algo que Chuck Schumer defende há muito tempo. O senador Chris Van Hollen, a mesma coisa, disse que os Estados Unidos vão usar sua influência e poder para pressionar por negociações para a transição para um líder verdadeiramente eleito. Isso foi sob o presidente Biden. Sabemos que Maduro e seus comparsas não querem sair silenciosamente. Os EUA precisam trabalhar para aumentar a pressão. Agora, o senador Hollen diz: é um ato ilegal de guerra. Tirar Nicolás Maduro do poder. Então, a hipocrisia aqui é realmente impressionante e obrigado por me dar a oportunidade de apontar isso, Kyla. Quero dizer, desculpe, pode continuar. Sim. Então, há relatos que o governo exige que a Venezuela rompa relações com a China, Rússia, Irã e Cuba. Pode confirmar? Desculpe, olha. Há relatos de que o governo praticamente exigiu que a Venezuela rompesse relações com a China, a Rússia e o Irã e Cuba. Você pode confirmar isso? Essas supostas exigências foram feitas em reunião confidencial pelo secretário Rubio. Como há muitos vazamentos dessas reuniões, não vou confirmar, negar ou comentar o que o secretário disse ao Congresso em ambiente confidencial. Bem, e acho que o governo deixou bem claro para as autoridades interinas na Venezuela que este é o hemisfério ocidental e que o domínio americano continuará sob este presidente. Caroline, sim. Se me permite perguntar, também houve relatos de que os EUA poderiam potencialmente comprar a Groenlândia como uma das opções em consideração. Como seria uma oferta desse tipo? Existe alguma forma de compensação financeira que você possa oferecer? Tem algum detalhe? Bem, isso é algo que está sendo discutido pelo presidente e sua equipe de segurança nacional. E eu gostaria de ressaltar que, a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos não é uma ideia nova. Isso é algo que presidentes, desde os anos 18 centenas, já afirmaram ser vantajoso para a segurança nacional dos Estados Unidos. O presidente tem sido muito aberto e claro com todos vocês e com o mundo ao dizer que ele considera ser do melhor interesse dos Estados Unidos dissuadir a agressão russa e chinesa na região do Ártico. E é por isso que sua equipe está discutindo como seria uma possível aquisição. Caroline. Jackie. Obrigada, Caroline. Por que não descartar a ideia de conquistar a Groenlândia pela força militar? Bem, eu sei que presidentes e líderes do passado frequentemente descartaram certas possibilidades. Eles frequentemente foram muito abertos em descartar ou considerar possibilidades, transmitindo sua estratégia de política externa para o mundo, não só para aliados, mas também para adversários.
Isso não é algo que este presidente faz. Todas as opções estão sempre sobre a mesa para o presidente Trump, enquanto ele avalia o que é do melhor interesse dos Estados Unidos. Mas gostaria de dizer que a primeira opção do presidente sempre foi a diplomacia. Novamente, olhe para a Venezuela. Ele tentou arduamente fechar um bom acordo com Nicolás Maduro e disse a ele: "Eu vou usar as Forças Armadas dos Estados Unidos e você não vai gostar se não aceitar esse acordo." E veja o que aconteceu. Com relação ao Irã, o presidente disse a mesma coisa, certo? Ele tentou demonstrar interesse sério em um acordo com o regime iraniano em relação às suas capacidades nucleares. Eles não demonstraram interesse e, por isso, ocorreu a Operação Midnight Hammer, outro sucesso militar sob liderança deste comandante em chefe. O presidente mantém opções abertas, mas a diplomacia é sempre a primeira. E rapidamente, só mais um complemento sobre isso. O presidente reconhece a soberania da Dinamarca sobre o território como parte do reino. Bem, porque alguns senadores republicanos têm questionado a reivindicação da Dinamarca sobre a Groenlândia. Será que o presidente está nesse grupo que questiona a legalidade de... Não ouvi questionar isso, mas pode perguntar a ele na próxima vez que tiver oportunidade. Obrigado. Sanções Venezuela suspensas. À frente. Precisamos suspender sanções para importar petróleo. Pode resumir? Sim. Portanto, os EURA estão a suspender seletivamente as sanções para permitir transporte, venda de petróleo bruto e derivados venezuelanos nos mercados globais. Sim, Annie. Caroline, obrigada. Bem, há relatos vindos da Venezuela de que os líderes do país estão reprimindo a população, especificamente suprimindo as manifestações públicas. Manifestação de apoio à destituição de Maduro. Esse tipo de comportamento é compatível com o que o presidente quer ver, com a forma como o presidente quer que os líderes lidem com a população? Não seria coerente, deixo para a equipe de segurança nacional falar mais sobre isso. Sei que eles estão bem cientes e monitorando a situação. Kelly. Perguntas. Entre os navios apreendidos estavam Bela e Sofia. Você pode nos dizer para onde eles estão indo? O que acontece com a carga já existente? E você mencionou o pessoal que potencialmente pode ser processado? Quero que continue com isso. Sim, na Bela. Então, sim, tudo bem. E respondendo à pergunta da Annie, se me permite perguntar também, o governo acredita que o regime interino deve libertar todos os dissidentes políticos e prisioneiros e repatriar os americanos detidos? Essa não é uma questão sobre a qual eu pessoalmente tenha falado. Para o presidente, então deixarei que ele responda a essa pergunta. Não quero estabelecer uma nova política aqui neste púlpito hoje com relação à Venezuela. Com relação aos 2 navios que você mencionou, falei com você sobre o Bela, um deles. Havia outra embarcação, esta manhã, a Sofia, que em coordenação com o Departamento de Guerra, o Departamento de Segurança Interna a apreendeu. Trata-se de um petroleiro motorizado da Frota Escura, sem bandeira e sancionado. E isso ocorreu sem incidentes. Esta embarcação estava operando em águas internacionais e realizando atividades ilícitas no Mar do Caribe. A Guarda Costeira do EURA está escoltando o Sofia para os Estados Unidos para a decisão final, respondendo diretamente à sua pergunta, Kelly. Isso foi por meio da Operação Southern Spear. O Departamento de Guerra é inabalável em sua missão de combater atividades ilícitas no hemisfério ocidental. E como o presidente afirmou repetidamente, vamos defender nossa pátria e restaurar a segurança e a força em todas as Américas. Sasha. Caroline, feliz ano novo. Obrigado também. Perguntas uma Venezuela e Groenlândia. Você já se referiu à liderança atual da Venezuela como interina em discursos públicos. Republicanos e democratas querem eleições na Venezuela. O presidente disse que ainda é cedo para fazer isso agora, mas existe um cronograma para as eleições na Venezuela. Ele quer garantir que isso aconteça. Você disse que o presidente já respondeu a essa pergunta, então vou reiterar o que ele já afirmou para todos. É muito prematuro definir um cronograma para as eleições na Venezuela neste momento. Sobre a Groenlândia, Caroline, você falou com Jack sobre diplomacia, certo? Os dinamarqueses disseram que querem colaborar em todas as preocupações presidenciais, como mais tropas, direitos minerais ou dividir inteligência. Por que o presidente sente que precisa possuir a Groenlândia e lançar a ameaça de ação militar, quando isso poderia ser resolvido por diplomacia? Ora, quem disse que a diplomacia não acontece nos bastidores, Sasha? O presidente está interessado em diplomacia. Sua equipe de segurança nacional também. E claro, ele está sempre disposto a atender o telefone para todos e ouvir suas preocupações. Mas o presidente é o presidente dos Estados Unidos da América, e ele sempre será muito claro sobre o que considera ser do melhor interesse da nossa nação. Caroline. Reagan. Obrigada, Caroline. Pergunta sobre a Venezuela e depois sobre Minnesota e Tim Walz. Claro. Em relação à Venezuela, o governo espera começar a enviar mais migrantes venezuelanos de volta para casa ou se eles pretendem se autodeportar caso a situação no país melhore?
Até onde eu sei, as políticas do governo Trump e do Departamento de Segurança Interna não mudaram. Todos aqueles que estão ilegalmente no país estão sujeitos à deportação. E eu só gostaria de acrescentar, sabe, como chegamos até aqui. O presidente foi muito claro durante a campanha para o público americano, e essa é uma das muitas razões pelas quais ele foi reeleito de forma retumbante para este cargo, de que ele não só iria combater os cartéis de drogas estrangeiros, mas que também não iria ficar parado assistindo, enquanto o regime ilegítimo da Venezuela enviava criminosos ilegais, membros de gangues, estupradores e assassinos para o nosso país, o que aconteceu aos milhares sob a administração e o presidente anteriores. Portanto, nada poderia ser mais América Primeiro do que esta operação da semana passada. Gostaria de lembrar a todos nesta sala que americanos inocentes como Jocelyn Nongarei perderam suas vidas nas mãos de criminosos venezuelanos perigosos enviados para cá pelo regime de Maduro. E esse tem sido o norteador e o princípio orientador do presidente em toda a sua política desde 20 de janeiro. Caroline Tim Walz, em Minnesota. A administração acredita que Tim Walz pode ter desistido da candidatura a governador por estar sob investigação criminal? Não sei se há alguma investigação criminal em andamento. Se houvesse, eu não conseguiria comentar sobre isso daqui de cima. Acho que Tim Walz provavelmente desistiu da corrida porque percebeu que não tem mais o apoio do povo do próprio estado, o que é notável, considerando que ele era o número 2 na chapa democrata há cerca de um ano. Quando se trata de Minnesota, a fraude que vimos, a grande escala de fraude, é realmente impressionante. É escandaloso. Eu encorajaria todos os jornalistas aqui a irem para Minnesota e cobrirem isso pessoalmente. Quanto ao governo Trump, temos autoridades presentes lá quase todos os dias. A secretária Noem esteve lá ontem. A secretária Bessan irá para lá esta semana para falar sobre a fraude e participar de uma mesa redonda. Uma atualização. Já, o Departamento de Justiça indiciou 98 réus em vários programas de fraude do Medicaid e casos relacionados. 64 foram condenados e 85 dos 98 acusados eram de ascendência somali. O DOJ também emitiu mais de 1.700 intimações, executou mais de 130 mandados de busca e agora adicionou mais advogados ao escritório local para lidar com o volume de casos. O DHS está atuando no local, indo de porta em porta, conduzindo investigações criminais em grande escala e investigações da HSI. Eles também enviaram aproximadamente 2.000 agentes para Minneapolis para auxiliar na aplicação da lei e na fiscalização de imigração. Como eu disse, a secretária Noem esteve presente ontem. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos passou a exigir justificativa e foto para todos os pagamentos de creches no país e pediu que Minnesota fizesse uma auditoria completa dos centros de cuidado infantil. Também congelaram 185 milhões de dólares. E financiamento para Minnesota. O Dr. Oz, que esteve aqui, também notificou o governador Walz de que vão auditar beneficiários do Medicaid e adiar pagamentos de reivindicações por desperdício, fraude e abuso. O Departamento do Trabalho está fazendo uma revisão do programa de desemprego de Minnesota. O Departamento de Agricultura exige que Minnesota recertifique beneficiários do SNAP e o HUD iniciou investigações sobre habitação pública. A SBA também suspendeu quase 7.000 empréstimos devido a suspeitas de atividades fraudulentas. Portanto, com tudo isso em mente, podem ter certeza de que este é um esforço conjunto da administração para esclarecer essa questão e garantir que o roubo dos contribuintes em Minnesota e em qualquer estado onde houve fraude está sendo combatido para proteger os cidadãos que cumprem a lei e pagam seus impostos. Phil. Obrigada, Caroline. Só para dar continuidade à questão da Groenlândia, já existem tratados em vigor que garantem aos Estados Unidos o acesso à ilha. Eles podem construir e manter bases militares lá, nós podemos alojar pessoal na ilha, os SEAL controlam pousos, decolagens, ancoradouros, etc. Então eu fico curioso se você poderia explicar para o público americano o que exatamente os EWAR ganhariam ao assumir o controle da Groenlândia, que os EWAR já não têm acesso neste momento. Mais controle sobre a região do Ártico e garantir que a China, a Rússia e nossos adversários não possam continuar sua agressão nessa região tão importante e estratégica. E haveria muitos outros benefícios também, sobre os quais, repito, o presidente e sua equipe de segurança nacional estão discutindo atualmente. Jeff, vou te dar outra. Aqui você vai. Um tipo amplo. Pergunta de confronto sobre política externa.
você está preocupado com o aumento das tensões com a Rússia por causa das apreensões de petroleiros e como as ações dos ICNWAs na Venezuela impactam o relacionamento contínuo com a China e o relacionamento do presidente com o presidente Xi. Acho que o presidente tem relações muito abertas, honestas e boas, tanto com o presidente Putin da Rússia, quanto com o presidente Xi da China. Ele já conversou com eles inúmeras vezes, como você sabe, desde que assumiu o cargo há cerca de 1 ano. E eu acredito que esses relacionamentos pessoais vão continuar. Quanto ao presidente e aos Estados Unidos, ele aplicará a política que for melhor para os Estados Unidos. Sobre as apreensões desses navios, isso significa cumprir o embargo contra todos os navios da frota clandestina que transportam petróleo ilegalmente e só o comércio legítimo. Para responder à sua pergunta anterior, Rachel, definido pelos Estados Unidos, será permitido. Essa é a política desta administração e ele não teme implementá-la. Afastem-se. Só vou te perguntar. Me lembro de ter perguntado ao presidente no início do mandato dele se ele estava comprometido com o artigo 5 e a OTAN e disse que sim. A posição dele ou o compromisso com a OTAN mudou? Você viu a declaração dele mais cedo hoje? Ele disse, sempre estaremos lá pela OTAN, mesmo que não estejam por nós. Isso responde à sua pergunta. Sim, para complementar... O que o Jeffrey estava dizendo ali? O presidente vai se comprometer que, se qualquer membro da OTAN for atacado, os Estados Unidos devem agir? Novamente, o presidente abordou isso diretamente ele mesmo esta manhã, depois de ver a cobertura de todos vocês nesta sala na televisão. E ele deixou isso muito claro. Nós sempre estaremos ao lado da OTAN, mesmo que não tenham agido corretamente com os Estados Unidos. E não agiram, só agora aumentaram seus gastos com defesa por este presidente. Só por este presidente fizeram isso. Vamos pegar perguntas. Michael pode prosseguir. Obrigado, Caroline. Feliz ano novo. Parabéns. 2 perguntas. Uma sobre saúde, outra sobre o México. Sobre saúde. O presidente disse que quer que os republicanos sejam flexíveis em relação à emenda Hyde para aprovar a legislação de saúde. Qual é a mensagem da Casa Branca para os eleitores pró-vida que dizem que o financiamento federal para o aborto vai contra seus valores? Bem, o presidente não mudou a política da administração. Foi o presidente Trump quem assinou uma ordem executiva protegendo a emenda Hyde. É a administração Trump que tomou várias medidas em diferentes frentes para garantir que o dinheiro dos contribuintes não financie a prática do aborto. O que o presidente estava dizendo ontem é que os republicanos e, francamente, os democratas também precisam mostrar um pouco mais de flexibilidade. Assim, podemos realmente conseguir avançar em relação à questão da saúde. Os republicanos têm ideias incríveis. O presidente, como falamos antes, lançou a iniciativa de preços de medicamentos de nação mais favorecida e fez acordos com a indústria farmacêutica. Ele quer que republicanos e democratas, se quiserem, codifiquem essas ordens em lei para que esses acordos permaneçam e os preços continuem caindo, mesmo depois que este presidente e este negociador não estiverem mais aqui. O presidente falou muito sobre contas de poupança de saúde e sobre devolver mais dinheiro ao consumidor de saúde, em vez de às grandes companhias de seguros. E ele também tem sido muito franco e duro com elas. E acho que vocês verão e ouvirão mais dele diretamente sobre esse assunto. Ele quer ver o Congresso agir sobre isso, na saúde. Esse foi o ponto que ele enfatizou ontem. México, Caroline. O presidente Trump diz que os cartéis de drogas comandam o México. Que ação ele precisa ver a presidente Claudia Sheinbaum tomar para provar que ela está no controle do país e dos cartéis? E a Casa Branca acredita que ela pode fazer isso sem intervenção dos EUA? Olha, acho que o presidente estava falando de forma muito aberta e franca sobre a realidade no México. Eu quero te perguntar sobre o petroleiro apreendido, Bella. Houve relatos antes disso de que a Rússia havia enviado um submarino para escoltá-lo. Houve algum contato com esse submarino? E então a linha de desconflito da Rússia foi usada... Antes do embarque, foi isso? Novamente, esta era uma embarcação da frota fantasma venezuelana. Isso envolveu o transporte de petróleo autorizado. A embarcação foi considerada apátrida por ter hasteado uma bandeira falsa e foi alvo de uma ordem judicial de apreensão, razão pela qual a tripulação será processada. Mary. Sobre a Colômbia, o presidente falou durante a semana e sugeriu que estaria aberto a uma operação naquele país. Será que o presidente da Colômbia deve esperar a chegada da Força Delta em breve? E se quiser ajudar em mais alguma coisa? Seria muito imprudente da minha parte responder ou opinar sobre essa pergunta. Qual é a sua próxima pergunta? Sobre a Califórnia, você pode compartilhar mais informações sobre a investigação de fraude? O presidente disse que havia uma. Quem está sendo investigado e onde isso começou? Mais uma vez, isso será um esforço conjunto, envolvendo todo o governo. O presidente orientou todas as agências, em todas as áreas, a analisarem os programas de gastos federais, não só em Minnesota, mas também no estado da Califórnia. Identificar fraudes e processar com todo o rigor da lei todos os que as cometeram.
Tome mais uma, claro. Obrigada, Carolyn. Ontem foi o 5º aniversário do dia 6 de janeiro. Os democratas e a grande mídia continuam propagando a mentira de que foi uma insurreição e que policiais morreram naquele dia. 4 apoiadores de Trump morreram em 6 de janeiro e 2 mulheres foram mortas pela polícia. Todos sabem que Ashley Babbitt foi morta a sangue frio pelo policial do Capitólio Michael Byrd, mas havia outra mulher. O nome dela era Roseanne Boylan, da Geórgia. Ela foi atingida por balas de pimenta, gaseada e espancada com um bastão pela policial de 6 de janeiro, Lila Morris. O governo Biden e a grande mídia mentiram, dizendo que Roseanne Boylan morreu de overdose de drogas no Capitólio. Agora, a família dela está pedindo uma investigação. A administração está ciente das circunstâncias da morte dela e haverá uma investigação, finalmente? Bem, quanto à investigação, vou encaminhá-lo ao FBI ou ao Departamento de Justiça, e lamento ter que fazer isso. Mas sobre todos os fatos que você expôs, a Casa Branca aproveitou ontem para criar um novo site e compartilhar os fatos com o público americano e todos nesta sala. Sabíamos que a mídia iria cobrir bastante o dia 6 de janeiro porque eles acham que o povo americano ainda acredita nas mentiras deles. Eles acham que isso ainda ajuda no caso deles contra este presidente? Obviamente não, caso contrário ele não teria sido reeleito de forma tão expressiva. Em novembro do ano passado. Então eu encorajo todos a darem uma olhada no site. Está muito bem feito. Muito obrigado a todos. Bom estar de volta com vocês. Obrigada.